Noite, todo mundo bem? A gente sempre pergunta, né? Porque a gente fala, né? Tá todo mundo bem e vamos sair um pouquinho melhor, né? Quando a gente vem na casa espírita, a gente nunca sai igual, a gente sai sempre um pouquinho melhor, porque a gente se conecta com boas energias, se conecta com os nossos protetores, com aqueles que cuidam da casa espírita, que cuidam de todos nós que frequentamos a casa espírita, né? Então a gente sempre sai um pouquinho melhor do que quando chega. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de um tema que pode até parecer estranho para vocês, né? Para todos nós que frequentamos casa espírita, né? A gente vai falar do que é o espiritismo. Um tema, porque todo mundo, né? Todo mundo que fala e todo mundo que vem à casa espírita, né? Que frequenta, subentende-se que sabe o que é o espiritismo, né? A gente faz uma palestra sobre o que é o espiritismo, mas é para mostrar um ponto de vista, vamos dizer assim, uma linha de pensar que muitos espíritas não utilizam, que muitos espíritas não chegaram a ela ainda, apesar de gostarem da doutrina, de estudarem, de assistir palestra, de ler livro, de às vezes fazer curso na casa espírita. É uma forma de pensar, vamos dizer assim, né? E eu me apoio em duas personagens que são bastante conhecidas, né? Kardec e Jesus. Então eu estou bem estruturado, né? A gente vai ver isso de uma forma, né, didática, para que a gente possa olhar para a doutrina com os olhos, falar corretos é um pouco de presunção, né? Mas com os olhos que Kardec nos trouxe, né? E como Jesus aqui ditou a obra para Kardec, no fim das contas, né, foram espíritos de luz, certamente monitorados por Kardec, por Jesus, né? Então vamos tentar chegar a essa nova visão, vamos tentar chegar a esse olhar que a doutrina nos recomenda. Então a gente começa assim, olha que interessante, olha essas frases, né? Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Eu gosto sempre de frisar esse restaurou a palavra, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu falei. Kardec faz o quê? Kardec é um intermediário, ele nem médium era, né? Ele era um cientista, mas ele funcionou como um médium, vamos dizer assim. Um médium que ligou quem? Ligou nós encarnados a uma equipe selecionada por Jesus, e ele próprio, com certeza, dado a importância da obra, vamos dizer assim, né? A importância histórica para a humanidade da obra. Então ele serviu de mediador do que Jesus nos queria trazer atualmente, nos tempos de hoje, numa era moderna. Por que restaurou? Porque Jesus já esteve entre nós, né? E Jesus já tinha feito esse serviço duas vezes, com certeza. Uma lá no tempo dos 10 mandamentos, né? Quando o povo judeu, o povo palestino começou a ser preparado para receber Jesus, né? 1500 anos depois, porque o Moisés viveu 1500 anos, 1300 anos antes de Jesus. Então, uma primeira etapa lá, 1300 anos antes, depois o próprio Jesus vem, e depois ele vem de novo, como ele havia prometido, trazer o Consolador, né? Vamos ver alguns aspectos disso. Então, Kardec restaura a palavra, Jesus revela, Kardec descortina, Jesus propõe, Kardec expõe, Jesus constrói, Kardec consolida. Essa de baixo é que eu gosto, ó. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus falava de porta estreita, mas toda porta tem uma chave, não tem? Ou devia ter, né? Então toda porta segura tem uma chave. Então a porta estreita a gente sabe, mas será que a gente tem a chave para passar nela? Será que a gente consegue abrir essa porta? Para isso a gente precisa conhecer como fazer isso, né? A gente precisa agir para chegar e tomar esse caminho que Jesus nos explicou. Vamos lá, e essas frases são de Emmanuel.
Então veja que existe uma parceria, um complemento, né? Ó, Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus aporta, Kardec achava. Vamos lá. E dentro desse contexto, onde Kardec é a chave, vamos dizer assim, existe uma temática sobre o que é o Espiritismo, não como pergunta, mas Kardec é claro na sua obra sobre o que é o Espiritismo, e apóstolos, né, da doutrina, como o Divaldo Franco, também nos expõe com muita clareza sobre o que é o Espiritismo. Vamos ver um pouquinho. Antes disso, vamos ver quem era Allan Kardec. Todo mundo sabe que o Kardec codificou a doutrina. Quem é Kardec? Foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Benizar, nasceu em Lyon, na França, 1804, filho de um juiz e da senhora Jeanne, descendentes de antigas famílias católicas. Foi criado no protestantismo. Kardec, desde jovem, mostrou inclinação para o estudo das ciências e de filosofia. Então ele não foi padre, não foi pastor, não foi de colégio interno, coroinha, nada. Foi uma pessoa voltada para a ciência. Vamos ver. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo. Então ele formou-se o quê? Professor. Após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, então a gente vai vendo quem era o Kardec. Kardec se formou professor, já dominava vários idiomas, alemão, holandês, italiano e espanhol. Em 1828, com sua esposa Méliès, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Ou seja, era professor, dono de uma escola, dava aula e falava um monte de língua e dava aula de química, física, anatomia, quer dizer, dava aula de tudo, né? Porque se no meu tempo de jovem tinha umas 5, 6 faculdades para a gente fazer, no tempo de Kardec acho que só tinha isso, né? Porque ele fez quase tudo aqui, né? Então, olha, química, física, anatomia comparada, astronomia. Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras. Em 1831, lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Publicou diversas obras educativas. Então, quem era Kardec a seu tempo? Ele estudou no Instituto Pestalozzi, que era um instituto, vamos dizer, de nova concepção do ensino naquela época. Até hoje é referência na pedagogia Pestalozzi, né? Mas naquele tempo era revolucionário, era uma coisa moderna, tinha uma concepção de ensino voltada para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a ciência, né? Kardec era um cientista para a época, né? Ele era um cientista, um pesquisador, uma pessoa muito culta, muito inteligente, né? Várias coisas, fazia um monte de coisa, estudava muito, se preparou muito, tinha uma escola, né? Então, Jesus escolhe esse homem, Kardec, certamente um espírito de muita luz, de um desenvolvimento intelectual e moral muito evoluído, para a importante missão de trazer a doutrina espírita para a humanidade. Escolhe Kardec, prepara Kardec para essa missão no plano espiritual. Kardec renasce, e há quem diga que o Leon Denis era o reserva do Kardec, porque um pouco mais novo que o Kardec, né? Porque ele podia falhar. Todo mundo pode falhar na reencarnação. Kardec não falhou, e tinha o Leon Denis ali chegando. Se Kardec falhasse, provavelmente Leon Denis seria o codificador. E deve ter mais uns 2 ou 3 que a gente não sabe na história, na fila ali, para garantir que a doutrina chegasse naquele momento, naquele tempo. Mas Jesus prepara quem para nos trazer a doutrina? Um cientista. Até aquela época de Kardec,
a ciência brigava com a religião, brigava feio, porque hora outro botava na fogueira, né? Então a igreja botava o bruxo na fogueira, o cientista não gostava do eclesiástico, a ciência começou a comprovar que as premissas religiosas eram falsas, né? Algumas premissas importantes. Deus criou o mundo em 7 dias, Adão e Eva, então tudo aquilo foi sendo comprovado que não era verdadeiro, e ficou aquele... Então eram inimigos a ciência e a religião naquele tempo. E vem um cientista falar de um certo aspecto de um tipo de religião que não era bem religião, e é isso que a gente vai ver. Então precisava de um cientista, por quê? Para a ciência não brigar com Kardec, porque um cara desse naquela época tinha o respeito de quem? Da classe científica. Então, se um cientista viesse e fizesse um estudo a respeito do que tratava a doutrina espírita com uma metodologia científica mais avançada que tinha na época, a ciência o quê? Reconheceria a metodologia usada. Porque se fosse um padre, um bispo, dificilmente a ciência, porque eles estavam brigando. Agora Kardec não, o pessoal da ciência, mas o Kardec, esse cara, o Hippolyte, né, Leon, né, ele fala, um cientista de ponta, uma pessoa da ciência, ele que está falando, peraí, vamos, né? Tanto que a ciência não brigou com Kardec em hora nenhuma, no contexto histórico. A religião, sim, deu uma rateada, andou botando fogo nos livros, umas coisas assim, mas a ciência não. Vamos ver o que é que o Divaldo nos fala sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência séria para homens e mulheres sérios. Allan Kardec asseverou que o Espiritismo marcha ao lado da ciência, porém não se detém onde a ciência para. Se algum dia a ciência apresentar no Espiritismo um ponto que esteja ultrapassado, cabe-nos, aos espíritas, abandonarmos este ponto e seguirmos a ciência. Fascinante observar que isto, a partir de 1968, por ocasião da publicação da sua última obra, graças à sua coragem, ao lançar o Espiritismo no mundo 11 anos antes, 1857, através do monumental O Livro dos Espíritos, nós podemos acompanhar o avanço da ciência, a verdadeira revolução, e, no entanto, as conquistas ultramodernas na área do macro como do microcosmo, de maneira alguma conseguiu afetar a constituição do Espiritismo, que segue à frente, sempre apoiada na causa transcendental da presença de Deus, cujos efeitos nós podemos ver no universo e em tudo quanto existe. O Espiritismo é, portanto, para pessoas sérias. É uma doutrina que não admite a colocação de apêndices ou de falsos complementos, porque ditada pelos espíritos, selecionada pela mente ímpar do codificador, é uma doutrina cujo nome foi dado por Jesus. É a única. Jesus asseverou, quando subia a Jerusalém pela última vez, que nos não deixaria órfãos, mandaria um Consolador, aquele Espírito de verdade que o mundo não conhecia e que viria restaurar os seus ensinamentos e dizer coisas novas. O Paracleto, o advogado. E quando chegaram esses espíritos numa legião, a qual foi dado o nome de um Consolador prometido, a ciência espírita estrunge dentro das mais notáveis investigações da fisiologia, da anatomia, das doutrinas psicológicas,
mas com alicerces na química, na física, na biologia, para levar aos equipamentos morais, a transformação moral do indivíduo para melhor, tornando-se hoje mais ativo e saudável do que ontem, e lutando sem cessar contra as más inclinações. É uma doutrina que veio dissipar as trevas da ignorância, oferecendo a visão de uma diretriz inicial para uma fatalidade interna, que é a evolução. Todos nós marchamos interrogavelmente na direção da fatalidade absoluta, que é Deus, de cujo caminho nós vimos, para podermos avançar de retorno e atingir a perfeição relativa que nos está destinada. Por isso criamos em nossa casa, para as atividades comuns, uma noite de referência, à qual demos o nome Estudando sobre o Espiritismo, em que as pessoas vêm, pedem informações públicas, fazem perguntas, questionam, e nós, depois de apresentarmos a tese e resposta, indicamos as fontes de referência, sempre aquelas que foram elaboradas por Allan Kardec, que são o pilotim da doutrina espírita, mas também as obras que estão insertas na Revista Espírita, que Allan Kardec publicou a partir de janeiro de 1858 até março de 1869, quando desencarnou. Mas, concomitantemente, as obras básicas de referência, as de Gabriel Delany, em que estuda as comunicações espirituais intervivos, e que faz experiências sobre o perispírito de maneira clara, concisa. Também as obras gloriosas de Leon Denis, que é um dos grandes contribuintes da codificação, ao lado do astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion, que se havia dedicado a provar a pluralidade de vida nos diversos planetas, ou dos astros em geral, e que contribuiu até como médium, recebendo uma notável comunicação de Galileu, que Allan Kardec colocou em A Gênese, para que possamos entender a maravilha da criação. Mas essa doutrina fabulosa do século XIX, que resistiu ao cepticismo iluminista, ao materialismo apresentado pelas correntes do idealismo moderno, e que resiste ainda ao niilismo das suas experiências mais volumosas e expressivas, é uma doutrina muito fácil, porque a sua base é o amor. Amor que se transforma em luz de caridade, a benefício de todas as criaturas humanas. Quando o Divaldo começa a sua fala... O Espiritismo é uma ciência. É uma ciência séria para homens e mulheres. Por que o Divaldo afirma dessa maneira, além de Kardec ter afirmado? Todo mundo já pensou nisso? Quem já pensou assim, o Espiritismo é uma ciência? A gente costuma confundir um pouco com religião, não costuma? Muita gente, né? Ah, você é da religião espírita? Aí eu falo, sou. Minha religião é o Espiritismo. Talvez a pergunta fosse, você estuda o Espiritismo? Ah, eu estudo, né? Agora, e o seu segmento religioso? Ah, eu estudo também a doutrina espírita na sua linha religiosa, né? Uma ciência filosófica de cunho religioso. É assim que o Kardec define a doutrina. O Divaldo enfatiza bastante. Por que é uma ciência? Por que o Divaldo, ele falou um monte aqui. O que são as ciências? São segmentos de estudo, de pesquisa, que estudam o quê? Partes da natureza. Ou não? Natureza. Então, a ciência médica estuda qual parte da natureza? O ser humano. A gente faz parte da natureza. Ciências biológicas, né? A geografia, a história,
paleontologia, tudo é uma parte da natureza. Então, as ciências estudam partes da natureza. Por que o Espiritismo é ciência? Porque ele estuda uma parte da natureza. O que o Espiritismo nos trouxe? Qual parte da natureza que ele nos trouxe? O plano espiritual. Como que a gente entende o nosso lar se a gente não estudar a ciência? O que é o nosso lar? Não é uma parte da natureza? Tem o aerobus lá que voa, né? Tem o Rio Azul, mas isso lá na ionosfera, como algumas obras nos dizem, a 100 km de altura, tem um aerobus lá, tem prédio, tem torre, tem governadoria, casa, né? Oficinas. Como é que pode isso? O Espiritismo explica. Então ele estuda uma parte da natureza. Qual parte? O plano espiritual. E como aqueles que vivem no plano espiritual se relacionam com aqueles que vivem no plano material, que somos nós. Isso é ciência, porque ele estuda isso. O Kardec já fez sua pesquisa com metodologia científica. O Kardec nunca recebeu uma resposta pronta de um espírito, nunca. Ele perguntava, o espírito respondia, ele perguntava mais coisa. Porque pensa assim, as 1019 questões, eu acho que ele fez umas 150 mil perguntas para chegar em 1019 respostas. Porque, óbvio, que do zero, pensa o Santos Dumont fazendo o avião, né? Ele não tinha manual, do avião para montar, né? Ele saiu do zero, tinha que voar com aquilo e não tinha nada, não tinha asa, não tinha motor, não tinha... Ele tinha que perguntar para ele mesmo, porque não tinha outro para perguntar, do zero. Foi o que o Kardec fez, que foi a questão 1, que é Deus, né? Não tinha nada. Eu falei, Santos Dumont não tinha brevet não, né? Não tinha outro piloto no mundo, não tinha agência de aviação civil, não tinha engenheiro de voo, não tinha nada, só tinha ele. E ele tinha que se virar. E foi mais ou menos assim. Só que o Kardec tinha alguém respondendo para ele. Ele tinha a dúvida, ele perguntava, os espíritos de luz respondiam. Qual a metodologia científica que ele usou? A confirmação de várias fontes diferentes. Então Kardec, ele ia na física, quando dava uma resposta sobre física, ele comparava com os conhecimentos que ele tinha. Magnetismo, né, pensamento, tudo que envolve essa parte, por exemplo, da doutrina. Ele era um cientista, conhecia isso, dava aula de física, de química. Ele conseguia entender e perguntar de forma inteligente para ir tirando as suas dúvidas. E ele fazia a mesma pergunta para 20, 30 lugares diferentes no mundo. Porque os fenômenos que alavancaram nessa época, né, que tiraram o Kardec da zona de conforto e fizeram com que ele pesquisasse, eram fenômenos que aconteceram no mundo todo. Não foi só na França. Foi no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, na Europa inteira. Né? Mesa girando não foi só na França. Lá na França chamou a atenção do Kardec, do Leon Denis, enfim, de todo mundo que fazia parte lá do grupo de Paris, né? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o grupo que estava com o Kardec. Então, uma mesa girando que dava resposta inteligente chamou a atenção de quem? De cientista, não chamou a atenção da igreja. A igreja devia ser coisa do capeta, alguma coisa assim, né? Porque era mais ou menos esse conceito que se tinha naquela época. Tudo que não podia ser explicado, isso vem da época de Jesus. Tudo que não tinha explicação era coisa do demônio, do capeta, seja lá do que for, da parte ruim, né? Da espiritualidade, daquilo que eles entendiam na época. O Kardec não, peraí, uma mesa respondendo, uma mesa voando, girando. Ele foi lá e fez uma pesquisa científica em cima daquilo. Então, quando ele recebia todas as respostas iguais de várias partes do mundo, de parceiros dele de pesquisa, aí ele levava a sério. Isso é pesquisa científica. Averiguar o resultado em fontes diferentes. É uma das linhas, né, de pesquisa para mestrado, doutorado. Você nunca pode entrevistar alguém e falar que em cima daquela entrevista você defendeu um doutorado. Você tem que pesquisar com várias linhas, com várias pessoas, com vários lugares, fazer experimentos. E é o que ele fazia. Vamos lá. Como nosso amigo falou, né?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim que Jesus preparou os seus discípulos, a humanidade, né? Possivelmente nós, né? Que a gente estava vivo naquele tempo em algum canto, né? Não sei se lá pertinho de Jesus, mas a gente estava em algum lugar, no início do cristianismo. Olha aqui que coincidência aqui, olha. Jesus e Moisés. Vamos lá. Moisés, 1300 anos, trouxe os 10 mandamentos e as leis mosaicas. Os 10 mandamentos, não sei se vocês já tiveram curiosidade, todo mundo acho que já viu, né, os 10 mandamentos de alguma forma, mas 7 deles começam com não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, pá. Então, Moisés, 1300 anos antes de Cristo, trouxe o que não fazer. Os 10 mandamentos é isso, não faça isso. Por que trouxe o não fazer? O que não fazer? Porque era um povo extremamente violento, indisciplinado, um povo complicadíssimo. Se no tempo de Jesus, 1300 anos depois, era o Império Romano. O Império Romano, ou você era romano ou você era escravo de Roma. Tudo era resolvido na espada. Eu estou insatisfeito com Roma, eu vou protestar. Morreu, né? Roma ia lá, matava. Invadia, matava metade ficava escravo, e era assim, o mundo era assim, no tempo de Jesus. Pensa 1300 anos antes. Tanto que Moisés, que não era religioso, Moisés era um governante, as leis mosaicas, se vocês tiverem curiosidade, entra no Google, bota lá, lei de Moisés, as leis mosaicas. Quase tudo era pena de morte. Se você descumprir um mandamento lá, não roubarás, né? Não cobiçará a mulher do próximo. Cobiçou, morte. Roubou, morte. É pena de morte. A lei mosaica, a lei criada por Moisés para fazer com que os 10 mandamentos que vieram por Jesus, Moisés entendia como Deus, né? Que Jesus não existia para ele ainda, né? Que ele é antes de Jesus. As 10 mandamentos vieram por Deus para dar cumprimento àquilo para um povo extremamente indisciplinado, leis duras, quase tudo pena de morte. Então, na mão de Moisés morreu foi muita gente. Só que o povo da Palestina, o povo judeu, que era aquele grupo que Moisés tomava conta, foi sendo educado a fórceps, no caso pelas leis mosaicas, no cumprimento dos 10 mandamentos. E quando chega 1300 anos depois, o povo chega não mais com tanta violência como no tempo de Moisés, mas chega amaciado para receber Jesus. Porque se não fosse daquele jeito, não chegaria dessa forma. Agora, quem que mandou os 10 mandamentos? Quem que estava por trás de Moisés? Se até hoje resistem os 10 mandamentos, né, eles são seguidos por segmentos religiosos, e não tem nada de errado nos 10 mandamentos, no sentido, né, do conteúdo deles, não a lei mosaica, mas os 10 mandamentos não tem nada de errado lá. É porque Jesus estava por trás disso, ou será que não? Uma coisa tão importante como esse evento, que preparou um povo para que esse povo fosse depois os mensageiros, né, do próprio Jesus que viria 1300 anos depois. Obviamente Jesus estava por trás. Só que naquele momento da história precisava ser muito duro. Aí vem quem? Vem o próprio Jesus, né? 1300 anos depois. Então Moisés nos trouxe o que não fazer. Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito. O Sérgio Felipe de Oliveira, que é um pesquisador, um médico paulista, ele fala que uma tradução do grego, que foi a língua que foi escrita, isso aí, as palavras de Jesus, que ele fala, vamos resumir tudo em 2, né? A gente substitui tudo que foi escrito até hoje de religião por amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao próximo o que gostaria de Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Uma das traduções possíveis disso aí, isso é uma tradução do grego antigo lá que foi escrito. Uma é colocar o amor em movimento. Então, colocar o amor em movimento, quer dizer, desenvolver o amor e colocar em movimento, né? E aí, Jesus nos traz então o que fazer.
se Moisés, através dos 10 mandamentos, trouxe o que não fazer, Jesus nos traz o que fazer e dá o exemplo, né? Ele foi o exemplo vivo da fala dele. Muito bem. E aí vem quem? Jesus de novo, que estava por trás da terceira revelação, junto com Kardec, e nos traz o que? Doutrina espírita, ciência que estuda uma parte da natureza, o plano espiritual. O que a doutrina nos traz? Não é o como fazer, não é a chave, lembra aquela primeiro slide? Como que eu coloco o amor em movimento? Como que eu vou amar ao próximo como me fazer ao próximo? Mas por que eu tenho que fazer para o próximo? Jesus, aí não explica a doutrina? Não é? Como fazer? Praticando a caridade, melhorando a faixa vibratória, explicando que quando a gente faz o bem, a gente entra numa faixa vibratória boa, que aí o protetor consegue nos acessar, consegue nos ajudar. Ela dá o operacional, a doutrina espírita. Ela fala, ó, é para fazer aquilo, amar a Deus e fazer ao próximo. Mas, ó, para fazer aquilo, para você se convencer, você tem que primeiro aprender o que te espera, né? Tem que aprender que hoje você está vivo, mas é curtinho isso aí, isso não é nada. Você tem que se preparar, não é para essa vida que você vive, você tem que se preparar para a eternidade. Não é que você é um ser eterno. Por que eu tenho que pensar no futuro se com 80 anos, 90 eu vou morrer? Não morre não, né? Não vai morrer não. A vida só continua. Então você tem que se preparar de maneira diferente. Não se apegue no material, se apegue no espiritual, né? Alicerce os valores morais, não se apegue à matéria, porque a matéria vai ficar. E a doutrina explica como fazer, praticando a caridade, sintonizando no bem. Enfim, ela dá todos, como é que eu me relaciono com a entidade espiritual. Nós temos aqui 50, 60 pessoas e temos quantos desencarnados aqui? O que eles estão fazendo aqui? A doutrina nos explica. Como que eu me relaciono com o plano espiritual? Eles nos explicam. Né? Como que eu consigo uma sintonia boa com o espírito bom e como eu me protejo de uma sintonia ruim com o espírito menos evoluído? Ela nos explica. Então, como fazer foi o que Jesus trouxe. O que nós temos aqui que é importante a gente entender? Coisas foram trazidas por Jesus 1.300 anos dele, antes dele vir. O que foi escrito, as leis mosaicas, serviram para quem? Será que Jesus se enganou em um desses momentos? Ele, um espírito que há 4,5 bilhões de anos, na criação do planeta Terra, conseguiu organizar uma massa interestelar para formar o planeta Terra, com a quantidade de água. Ele que deu conta disso. Há 4,5 bilhões de anos atrás ele já era Jesus. Será que ele se enganou? Acho que não, né? Eu não tenho nem ideia de um ser desse, né? 4,5 bilhões de anos ele já era um espírito puro da ordem, capaz de aglutinar matéria para formar um planeta. Então, por que lá trouxe daquele jeito? Porque o povo que vivia, a humanidade que vivia, tinha a condição intelectual e moral para aquele tipo de ensinamento que foi trazido. Por que no tempo dele ele falou em parábolas? Porque se ele falasse em magnetismo, como assim magnetismo? Não tinha nem ciência naquela época, não tinha nada naquela época. No tempo do Império Romano tinha espada. Então falar do que? De plano, de molécula, de magnetismo, de eletricidade, de como? Ele tinha que falar do jeito que ele falou. Então, tudo que foi escrito ao tempo de Moisés foi escrito para quem? Para o povo que vivia naquela época, nós mesmos, né? Na condição intelectual que a gente tinha naquela época. Tudo que foi trazido na época de Jesus foi escrito para quem? Para nós mesmos naquele estágio evolutivo, do povo que vivia naquela época. E a doutrina espírita? Foi o próprio Jesus que trouxe. Mas foi uma doutrina escrita para quem? Para nós que estamos vivendo nessa atualidade, que estamos respirando ciência. Então o que eu tenho que estudar? A doutrina espírita. Por que o Divaldo dá ênfase nisso na fala dele? A doutrina espírita não pode ter apêndice. Por quê? É uma doutrina, foi ensinada através das obras de Kardec. Ela pode ter melhoria,
Porque a ciência vem chegando. Quando vem as obras de André Luiz, não é um upgrade na obra de Kardec? Por quê? Ele mostra o que acontece na real. A teoria a gente tem na obra de Kardec. Vem o André Luiz e fala, ó, acontece assim, né? Aquilo que está lá no livro dos médios, no dia a dia, é assim que acontece. Ó. O espírito faz isso, o protetor faz aquilo, uma cirurgia espiritual é assim, a outra é assado, né? O dia a dia da obra de André Luiz. Vamos seguir. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição da própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado por quem? Pelo Cristo. Sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já seja não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Está no Evangelho, capítulo 1. O Evangelho faz parte da obra espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das 5 obras de Kardec, né? O que o Evangelho faz? Porque no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, o que ele aborda da temática religiosa? Bem pouco. Porque na terceira parte, que vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda o que? As leis naturais, não é? O que é a terceira parte do livro dos Espíritos? As leis naturais. Então ali a lei de igualdade, lei de destruição. Por quê? São aspectos da natureza. Vamos lembrar que o Espiritismo é ciência. Quando chega nas leis morais, nas leis naturais, ele aborda o quê? As leis que regem o quê? A vida, a natureza. E depois, o que Kardec faz? Kardec pega aquelas leis naturais, mais os evangelhos do Novo Testamento, e pinça do Novo Testamento pedaços, frases que vão dar sentido ao como fazer a transformação moral proposta lá no Livro dos Espíritos, através do cumprimento das leis naturais. Então ele pega o Evangelho, pega uma partezinha e explica à luz da doutrina espírita. Muito bem, vamos lá. Olha que interessante. Tem agora, se eu errar aqui, alguém me corrige. Eu não sei se foi Gandhi ou alguém que falou que se tudo que fosse religioso sumisse do planeta, o Sermão do Monte, se sobrasse só o Sermão do Monte, já cobriria todo o conceito da religiosidade que a gente deveria prestar atenção. Dentro do Sermão do Monte tem as bem-aventuranças. Olha que interessante, eu não vou ler tudo. Jesus nos promete recompensas em vidas futuras e reafirma que existe um lugar, sem ser o plano material, onde isso vai acontecer. Olha que interessante. Bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino de Deus. Onde é que fica o reino de Deus? Não era ali, né? Era em outro canto. Só que ele não explicou muito bem, porque não dava para explicar naquela época. Os que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Quer dizer, Jesus estava falando que aqueles que eram escravos do Império Romano, daqui a pouquinho iriam dominar o Império Romano e possuir a terra, como possuía o Império Romano? Não. Ele estava falando do quê? De uma vida futura. Quer dizer, quem se desenvolver moralmente nessa vida, futuramente vai dominar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando? Na vida futura. Porque verão Deus. Vai ver Deus como? Agora? Não. No futuro. Porque deles é o reino dos céus. Será grande a vossa recompensa nos céus. O que Jesus falou quase em todas as bem-aventuranças? Existe vida futura. Quem andar direito agora vai se dar bem no futuro. Está aí. Não é? Ele não estava falando da época que ele vivia. Obviamente que não. Né? Porque na época que ele vivia era Império Romano segundo as leis romanas. E não mudou isso. Em hora nenhuma. Aí a gente pensa aqui, ó. Espiritualismo e espiritismo. O que é o espiritualismo? Doutrina oposta ao materialismo, que tem por base Deus e a sobrevivência da alma. Qual que é a diferença da parteira e do obstetra? Qual que é a diferença? Vamos dizer que os dois sejam pessoas do bem, pessoas que só querem fazer o bem para os outros, um obstetra e uma parteira, pessoas de luz, almas boas, que têm a maior boa vontade de... Qual a diferença dos dois? Fazem parte, isso não é diferença. Só que quando a criança está com 4 voltas lá de umbigo no pescoço, na mão da parteira, o que acontece? A criança morre. E na mão do obstetra? Vai para cesárea, abre a barriga, tira a criança. Vive a mãe e vive. Por que eu estou falando isso? Um estudou, o outro não. Um é intuitivo, a parteira aprendeu com a mãe, com a avó, enfim, faz o melhor que ela pode. Dentro da bondade que ela tem no coração, muitas vezes, né? Meus avós todos nasceram de parteira, acho que minha mãe, meu pai, todo mundo nasceu de parteira. Né? Papel importantíssimo há tempos atrás. Né? E hoje em dia no sertão aí também ainda continua assim. Só que morre muita criança, porque quando dá um problema ela não tem recurso, não tem centro, não tem cirurgia, não tem nada. Nem conhecimento para fazer além daquilo que ela faz. Então, quem não estuda, isso é ciência, não é? Ciência médica. Quem não estuda ciência médica não vai conseguir fazer uma cirurgia. Aí a pergunta vem, qual a religião? Qual a sua religião? Ah, eu sou espírita. Aí começa aquelas histórias, né? Mas você é de mesa branca, de mesa amarela, que nem o Divaldo fala. Pô, se tivesse mesa branca, devia ter umas mesas amarelas, uma mesa azul, né? Alguma coisa assim, né? Se é de mesa branca, se é kardecista, se é de umbanda, por quê? Tem por base Deus, acredita na sobrevivência da alma. Um monte de segmentos religiosos tem por base Deus e acredita na sobrevivência da alma. O próprio catolicismo. Né? O catolicismo acredita na sobrevivência da alma, o protestantismo. As próprias religiões evangélicas acreditam que a alma sobrevive, que a alma não acaba. Quem que é espírita? É o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e sua relação com o mundo material. É isso aqui que é ser espírita. Para a gente ser espírita, a gente precisa fazer o quê? Estudar. Estudar o quê? A doutrina espírita. Estudar bem estudado. Porque tem médico que leva nas coxas a faculdade de medicina, vai virar cirurgião? Vira não. Nem leva, né? Não tem médico mais ou menos que não passa. Só se a faculdade for muito, né? Mas não passa. Por quê? Vai abrir barriga dos outros, tem que aprender a abrir, tirar um pedaço, costurar, mexer, botar coisa para fora, botar tudo para dentro, a pessoa tem que sair andando. Pegar um aluno de 1º ano de medicina, ele gosta da medicina mais do que no 6º ano. Está empolgado no 1º ano. Agora dá um bisturi para ele e fala, corta a barriga aí da pessoa, faz a cirurgia. Ele vai desmaiar ali do lado, porque ele não tem o quê? Confiança para fazer aquilo. Por que ele não tem confiança? Porque ele não conhece.
Então ele fica limitado a gostar, é o espiritualista. Por que depois do 6º ano da residência ele opera? Porque ele estudou muito, aí no estudo ele se convenceu, ele entendeu, ele compreendeu, através do estudo ele criou compreensão. Quando a gente cria compreensão, vem o convencimento. Aí a gente treina, junto com o convencimento, a gente aprende e aí a gente aplica na nossa vida. Só depois dele estudar muito, só depois dele entender, só depois dele se convencer e treinar, é que ele vai aplicar na vida dele. Não é assim o médico? Todo mundo, o engenheiro também. Por que o espírito é diferente se é uma ciência também? Para a gente se identificar como espírita, a gente tem que estudar a doutrina bem estudada, entender os seus conceitos, se convencer de que aqueles conceitos são verdadeiros e que funcionam. Convencidos, nós aplicamos em nossa vida. Aí a gente chega na religião. Ciência filosófica de cunho religioso. Ciência porque é uma parte da natureza, eu preciso estudar. Filosófica porque responde às questões. Olha aqui. Todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Este livro, o Livro dos Espíritos, é um repositório dos seus ensinos, dos espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas em forma de algumas partes de redação, constituem obra daquele que recebeu a missão. Isso foi o Kardec, ele está falando dele próprio. Eu não sabia nada. Quem ditou para mim foi os espíritos, eu compilei. Né? Olha o que nos fala o Livro dos Espíritos no preâmbulo. O Espiritismo é uma ciência. A ciência experimental está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Né? Só para dizer. E o Livro dos Espíritos, como é que ele é composto? Vamos ver aqui, ó. 1% a Gênese. Olha aqui que interessante. 1019 questões. Gênese, ciência. 52% do Livro dos Médiuns, ciência. 30% o Evangelho. 30% e 10% de filosofia. Não é ciência? 60%. Quem que se enganou? Kardec ou Jesus? Né? Tem gente que gosta de ensinar espiritismo fazendo apostila. Gente, está dizendo que sabe mais que o Kardec e Jesus Cristo, porque tem que fazer uma apostila porque é melhor do que o Livro dos Espíritos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é? A gente tem que tomar cuidado com isso. Aquilo que o Divaldo falou, a doutrina são as 5 obras de Kardec, mais a revista Espírita, de Câmara. Então, ciência filosófica de cunho religioso. Qual que é a finalidade da ciência? A ciência espírita, ela nos fala o quê? Que o intelecto arrasta a religiosidade, a moralidade. Por quê? Aquele caminho que a gente falou agora. Para que a gente se transforme e evolua moralmente, a gente tem 2 asinhas, né? O intelecto e a moralidade. Para voar tem que estar as 2 do mesmo tamanho. Isso é evolução. Quando elas crescem um pouquinho igual assim, a gente fala evoluir, a asinha ficou maior. Aí você voa mais alto um pouquinho. Compreensão, estudo, compreensão, entendimento, convencimento, aí a gente aplica na nossa vida. É só lembrar do médium. Esse caminho. Aí quando eu aplico na minha vida, eu evoluo moralmente. Aí entra o aspecto religioso, o cunho religioso da doutrina. Qual que é o livro mais estudado na nossa casa lá, no Centro Espírita Francisco de Assis? Não tenho dúvida que é o Evangelho. Porque ele é transformador. Mais estudado em número de vezes que a gente... Toda aula lá tem 2 questões do Evangelho, 2 trechos do Evangelho, todas as aulas. Nós temos 600 pessoas estudando semanalmente lá. E a gente fala, ó, se tem um dia só para ir na casa espírita, é o dia do estudo. Vem perguntar para mim, eu venho em qual palestra? Não, você não vem em palestra nenhuma, você só tem um dia, você vem no dia do estudo. Mas a palestra é tão bonita. Eu falei, a palestra é bonita, mas não te dá o conhecimento da doutrina espírita. Qual o único livro que te ensina o que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos.
Qualquer um dos outros 4, e a Revista Espírita e todas as obras de Kardec não ensinam o que é o Espiritismo. São partes que complementam qual obra? O Livro dos Espíritos. Tem um livro que é para ser estudado, qual é? O Livro dos Espíritos. Qual o primeiro livro que eu leio da doutrina espírita? Acochambrando muito o que é o Espiritismo, mas tem que ser o que é o Espiritismo, e o segundo, o Livro dos Espíritos. Mas se botar direto no Livro dos Espíritos, está super certo. Ah, mas não dá para ler Violeta na janela? Lê, mas não vai adiantar nada na sua vida. É bonito? Você vai acabar de ler, vai falar, que obra linda, que maravilha. É um romance, né? Não vai entender nada. Vamos lá. O que a doutrina é então? Ciência, filosofia e religião. A ciência explica, a filosofia indaga e a religião sublima. A gente vai evoluir. Quando a gente evolui moralmente. Ciência, quando a ciência demonstrar que o Espiritismo estiver errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Olha a característica da doutrina espírita sendo flexível, né? A filosofia, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, não são os questionamentos filosóficos que todo mundo faz e que a doutrina nos explica tão bem? E a religião, fora da caridade não há salvação. É assim que Jesus falou, tudo se resume a isso. Aqui não tem oração, não tem nada. Prática da caridade. A gente evolui moralmente quando a gente começa a fazer isso aqui, colocar o amor em movimento. Palavra de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para você. Resume tudo. É isso aqui, fora da caridade não há salvação. Essa é a religião da doutrina espírita. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada. Se a gente aprender a fazer caridade, botar a nossa energia a trabalhar para ajudar os outros, não precisa ler mais nada, não precisa fazer mais nada do aspecto religioso. Porque esse é o fim da doutrina. Os princípios da doutrina espírita: existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, o esquecimento temporário das vidas passadas, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Tem algum aspecto religioso até aqui? Esses são os princípios que Jesus nos trouxe através de Kardec, os básicos da doutrina. E a fé raciocinada. Olha aquela frase que eu falo que a gente não pode esquecer: quando compreendemos, trocamos o acreditar pelo saber. Eu gosto. Gostar é bom também, tem que gostar, mas precisa saber. O estudo traz conhecimento, o conhecimento convence, e só convencidos nos transformamos moralmente. Aí a gente evolui. Eu adotei esse Jesus aqui, troquei tudo minhas aulas, deu um trabalho danado, mas quando eu achei esse Jesus aqui, eu falei, esse aqui que eu quero. Bonitão, né? Olha o braço sarado, deve fazer academia, sorridente, bacana, de bem com a vida. Um ser evoluído como ele vai ser o quê? Triste, meio feião assim? Não vai, não é? Ou vai? Vai ser sorridente, uma pessoa alegre, comunicativa, né? Com um magnetismo fantástico, né? Eles falavam que no tempo dele ninguém resistia ao magnetismo de Jesus, né? Porque era uma coisa fantástica, né? Então a gente tem que olhar para certas coisas, tem que ter um pouco desse olhar para a doutrina, né? A gente tem que pensar que nem pensa o médico. Como é que eu faço para ser um bom médico? Não tem duas respostas, não é? Adianta ser bonzinho só para ser um bom médico? Eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa do bem. E aí? Eu vou ser um bom médico só porque eu sou do bem? É bom que seja do bem, melhor, né? Do que ser do mal e ser médico. Mas você pode ser do mal, se estudar muito, fazer tudo que tem que fazer com dedicação, você vai ser um bom médico. Pode ser do mal. Mas para ser um bom espírita tem que estudar também, porque é uma ciência. Estudar bastante. A gente tem que ter essa pegada de ciência, tem que olhar como ciência.
A religião, ela vem com o conhecimento. A melhora moral, ela vem com o conhecimento. A finalidade é a reforma moral. Esse é o fim da doutrina. É o que a gente deseja. Só que a gente tem que se convencer que a gente precisa entender isso com clareza. Esses caminhos. De forma nenhuma, aquilo que eu falei, o livro que a gente mais estuda na Casa Espírita é o Evangelho. E deve ser, porque ele nos traz consolo, ele nos traz uma reflexão positiva, ele nos traz um caminho, né, de pensamento, de pensar, traz a palavra de Jesus, para que a gente entenda aquilo e não fique como uma parábola que ninguém entendia nada direito no tempo de Jesus. Não adianta ser bonito, você tem que entender aquilo. O que eu faço com isso? Se você responder essa pergunta, o que eu faço com a parábola do bom samaritano? O que eu faço com isso aí? Por que eu tenho que ser que nem o bom samaritano lá? Ah, porque eu tenho que ser bonzinho? Não, isso não é a resposta. Tem que ser por causa de faixa vibratória, de associação com o espírito bom, da prática da caridade. Você gera uma energia muito boa dentro de você, que te deixa são, que te deixa puro, sabe? Aí o caminho é outro da cabeça. Beleza, pessoal? Muito obrigado. É meio provocativa essa palestra, né? Põe a gente um pouco para pensar, mas não é para ninguém desistir dos seus ideais, das suas crenças, das suas convicções, mas é para pensar também com esse olhar, né? Começar a pensar na doutrina dessa forma também. É uma forma que Kardec enfatizou, Jesus passou para ele, e um expoente como o Divaldo fala com muita, né, muito direto a respeito disso. Beleza? Muito obrigado, viu? Tenham todos uma boa noite. Obrigado.